Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e nesse vídeo de hoje eu quero aproveitar para trazer para vocês a ata do Copom. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu fui muito crítico com relação ao comunicado que saiu ali no dia 22 de março, porque ele parecia uma queda de braço, né? Parecia um cabo de guerra entre o governo e o Banco Central independente. Quem era o dono da bola, quem tinha mais poder, quem tinha mais força. Eu cheguei a dizer que o Copom deveria desenhar no comunicado o que precisaria ser feito no Brasil para que o Brasil continuasse a crescer e para que a Bolsa atinja lá os 150 mil pontos que eu falei no ano passado. E isso aconteceu na ata, tanto que o mercado recebeu muito bem e ao longo dessa semana, pelo menos depois que saiu a ata, a Bolsa acabou subindo. Então, a gente vai trazer um pouquinho mais de informação sobre a ata, vamos trazer os principais pontos e isso tudo logo depois da vinheta. Enquanto toca a vinheta, dá aquela curtida no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa aquele sininho de notificação e se você quiser comenta lá embaixo também, sempre com aquele respeito de sempre. Bom, pessoal, eu queria aproveitar para fazer uma atualização aqui, porque eu cheguei a falar lá atrás que a Bolsa chegaria a 150 mil pontos e acreditava que ela chegasse esse ano. E o que eu quero dizer é que o cenário econômico para o Brasil poder chegar a 150 mil pontos, ele está dado. Por quê? Porque o Brasil tem uma posição geográfica hoje muito boa em relação ao mundo, porque você não tem cenário de guerra no Brasil, você tem um lugar que você tem energia renovável e muito barata, por exemplo. Além disso, você na balança de exportação, você tem o maior produtor de celulose do mundo com menor custo, você tem o maior produtor de soja do mundo com menor custo, você tem o maior produtor de cana-de-açúcar, por exemplo, maior exportador de cana-de-açúcar e com menor custo, você tem o segundo maior produção de minério de ferro do mundo, a gente já é a sétima maior economia em termos de petróleo, a gente tem uma das maiores exportações de carne, por exemplo. Então o Brasil ele é muito grande, em detrimento do que a gente acaba vendo nas mídias por aí. Tanto é que o Brasil está cheio de incerteza há 3 meses, todo mundo fala que o mundo vai acabar e o dólar do Brasil não sobe. Né, o dólar continua ali naquela faixa ali de 5,10, 5,20 mais ou menos. Então assim, o cenário ele está pronto, é só o Brasil não perder a oportunidade. Por quê? Porque o mundo depende do Brasil. Agora, o Brasil ele precisa fazer um deverzinho de casa, um dever que estava sendo feito, que tem pessoas no governo capacitadas e que querem fazer, e tem outras pessoas que não querem fazer esse dever de casa. E aí, a gente trazendo para o vídeo de hoje, a gente tem uma ata do Copom que mostra alguns desses pontos aqui. Eu marquei muita coisa, a gente não vai falar de todas, mas vamos lá, algumas coisas aqui que são importantes, tá? Primeiro, o Copom ele chega a citar a deterioração do mercado externo, principalmente os episódios envolvendo bancos nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Outra coisa que ele cita também com relação ao ambiente externo, eu não quero ficar muito no ambiente externo, tá? Mas fala sobre a flexibilização da política de combate da Covid na China, um inverno mais ameno na Europa e uma desaceleração gradual de crescimento nos Estados Unidos. Isso faz com que talvez aquela possibilidade de recessão que se via lá no passado, ela seja uma possibilidade menor, e isso ajuda o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, boa parte da economia dele vai para exportação e essa parte para exportação deve manter os preços das commodities mais altos se não tiver uma recessão nos países desenvolvidos. Então isso ajuda o Brasil. Por outro lado, você tem recentes episódios envolvendo o sistema bancário que ainda é incerto, mas tem viés negativos. Tá? E ele cita muito essa questão das pressões inflacionárias, particularmente no setor de serviços. Tá? E outra coisa também que ele cita é o seguinte: o ciclo monetário de aperto que o Brasil passou no último ano
começa a ser visto nas outras economias emergentes. Então, várias economias emergentes, eu cheguei a citar lá no Instagram também, como Peru e a Colômbia, por exemplo, elas já chegam a um ciclo de aperto próximo do fim. Então, esse período prolongado de juros elevados para combater as pressões inflacionárias requer mais cuidado e eles devem permanecer por mais tempo. Ou seja, ele deixa claro que o Brasil deve ficar com 13,75 por mais tempo, assim como o restante do mundo também, tá? E basicamente nessa parte inicial, que é essa parte aqui da atualização da conjuntura econômica, ele fala sobre 3 pontos principais. Ele fala sobre a questão de bancos, no exterior principalmente. Ele, né, a parte do exterior, ele fala de bancos e desse crescimento um pouco maior do que o esperado. E no Brasil, ele fala sobre a inflação no setor de serviços e fala sobre a contração de crédito nos bancos. Tá? Então é esperado que existe uma contração de crédito nos bancos, e contração de crédito nos bancos significa menos consumo interno pode significar resultados em varejo, em construção civil um pouco piores. Tá? Aí a gente passa para o item B aqui, que é o cenário e análise de riscos, que aqui é o principal que a gente gosta de trabalhar. E aqui o que a gente mais faz é comparar com o anterior, né? O anterior era 5,15 aqui, pula para 5,25 o cenário de dólar e aumenta aqui o cenário da inflação do Copom, agora 5,8 e 3,6. Tá? E o comitê ele analisou um cenário alternativo com juros estáveis, ou seja, 13,75 até o final de 2024. E nesse caso aqui seria 5,7% em 2023 e 3% em 2024. Quer dizer, se você tem uma inflação aqui maior do que a do cenário estável, o próprio Copom espera que alguma queda de juros ele vai fazer em 2023 e uma queda maior em 2024. Então isso corrobora um pouco o que a gente vê nas projeções focos. As projeções do Copom são menores do que as projeções focos. Tá? O início do desenho aqui que é importante, né? Porque a gente viu o presidente falando muito que precisava se baixar juros no Brasil. E aqui ele chega e fala: a taxa neutra real de juros é aquela em que, na ausência de impacto de outros fatores, a taxa de inflação permanece estável e o produto cresce de acordo com seu potencial, refletindo os ganhos de produtividade e mudanças nos fundamentos estruturais da economia. Tá? Então, quer dizer, ele explica aqui o que é essa taxa neutra real de juros. E essa taxa neutra real de juros, o Copom está utilizando 4%. E eles ainda citam que existem impactos de elevação dessa taxa neutra, principalmente para o segundo semestre de 2024. Por quê? Porque o mercado está tendo uma possível adoção de políticas parafiscais expansionistas, que tem o potencial de elevar a taxa neutra e diminuir a potência da política monetária. Ou seja, não adianta o Copom aumentar juros, se do outro lado você tem um governo que gaste mais do que pode. É isso que ele está querendo mostrar aqui, desenhado, até para a pessoa que não entende nada conseguir entender isso. Outro ponto aqui, e aí eu vou pular um pouco lá para o final também, é o seguinte. Outro ponto que ele desenha aqui. Quando ele fala sobre a decisão da política monetária, ele chega a citar que a taxa básica de juros vai se manter em 13,75% ao ano. E ele chega a dizer que o comitê entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação, que é o principal objetivo, mas ele fala que, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Então, quer dizer, ele chega a citar que isso também tem a ver com não gerar o maior emprego agora no próximo ano, mas pensando o Brasil em 10 anos, em 15 anos, ele conseguir ter a maior taxa de emprego possível nesse período. E, além disso, ele chega a citar também outra parte que ele desenha para o governo, tá? Que é isso aqui, ó.
Além disso, as expectativas de inflação seguiram um processo de desancoragem, em parte relacionado ao questionamento sobre uma possível alteração das metas de inflação futura. O comitê avalia que a credibilidade das metas perseguidas é um ingrediente fundamental do regime de metas de inflação e contribui para o bom funcionamento do canal de expectativas, tornando a desinflação mais veloz e menos custosa. Outro recado para o governo. Governo, não adianta você falar mal da meta da inflação e esperar que vá aumentar a meta de inflação, porque se fizer isso, esse aumento de meta de inflação, você tira a credibilidade do setor financeiro e isso gera custos maiores na hora disso, de acontecer essa redução de juros. Então você aumenta, na verdade, a taxa neutra e aí você pode ter uma desaceleração mais custosa. Então essa desancoragem acaba trazendo um preço para o país pagar também. Então você vê que tiveram 3 pontos aí que foram tratados na forma de desenhar. Eles explicaram coisas aqui que, se você for lá no Google, o que é a taxa de juros neutra, você vai encontrar uma explicação parecida com essa. O que é desancoragem de inflação? Você vai encontrar uma explicação parecida com essa. Então, eles deixaram muito claro toda essa questão, e isso o mercado gostou muito, porque o mercado percebeu que não é uma queda de braço. Eles têm um viés técnico que está trabalhando para que a coisa se resolva. Só que o Brasil tem 3 problemas principais. Ele tem o problema do fiscal, porque a gente não sabe qual vai ser o déficit primário, porque a gente não tem um plano ainda, e isso vai ser colocado ali com o arcabouço fiscal. E a gente tem a questão da contração de crédito, e a gente tem uma inflação que ainda segue elevada, uma inflação de serviços que segue elevada. Então esses 3 pontos são os pontos que vão ser olhados com mais atenção. Inclusive aqui no item 19, para a gente já chegar perto do final, a gente fala que uma maior persistência das pressões inflacionárias globais é um risco de alta para o cenário inflacionário. A incerteza sobre o arcabouço fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública, porque se sai um arcabouço fiscal aqui que um monte de gasto sai do teto, o que acontece? Você acaba tendo uma expectativa de que o endividamento do Brasil vai disparar, e o endividamento cada vez maior vai significar juros cada vez maiores. E aí quem vai pagar a conta vai ser a população em algum momento, mesmo que tenha ali 2 ou 3 anos bons de economia. Uma desancoragem maior ou mais duradoura das expectativas de inflação para prazos mais longos, tá? Que aí tem a ver com a outra coisa que eu mostrei aqui no vídeo de hoje. Para os cenários de baixa, que era o que eu vinha falando e que tem a ver com nossa visão de bolsa 150 mil pontos, a gente vê aqui, queda adicional dos preços das commodities internacionais, e isso está acontecendo, a inflação joga para baixo, e é uma queda que é boa, uma queda que não tira a lucratividade, a rentabilidade das empresas, mas em compensação reduz a inflação. Uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, e que também não está acontecendo tão forte, e uma desaceleração na concessão doméstica de crédito maior do que seria compatível com o atual estágio do ciclo de política monetária. Enfim, foi uma ata muito bem feita. O Copom ele ainda cita que ele, na próxima ata, ele já para de olhar aquele horizonte de 6 trimestres, ele volta a olhar os anos fiscais, e a gente vê que o Brasil, não é difícil o que o Brasil precisa fazer, tá? A única coisa que o Brasil precisa fazer é avisar o mercado, nós vamos gastar de acordo com as nossas possibilidades, e a gente vai ter um arcabouço fiscal em que o teto de gastos vai ter em vista o nosso endividamento também. Se você faz isso e você tem um plano para seguir, e o mercado começa a perceber que esse plano está sendo seguido, a Bolsa do Brasil dispara, porque o Brasil está muito bem consolidado em termos de economia, ainda mais quando a gente compara com outras, mas o Brasil não pode perder essa chance nesse momento. Enfim, a ata está muito mais completa do que isso, eu particularmente gostei bastante. A gente não consegue aqui passar parágrafo por parágrafo, mas é aquela coisa, o Copom mostra que ele tem vontade de trazer um cenário muito mais benigno para
para a economia, mas ele sabe que se a coisa não transcorrer de acordo com o que ele quer, ele enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Então, quer dizer, ele ainda deixa em aberto uma possibilidade de alta se porventura continuar essa barata voa aí que está tendo no governo e no Congresso e etc, e etc, e etc. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. É um vídeo que mostra a seriedade, mostra a tecnicidade, principalmente, que o Copom avaliou os cenários de risco. Eu não vou aqui chutar se seria melhor ele cair a taxa, subir a taxa, manter a taxa, porque os balanços que eles têm, os modelos que eles têm, vão ser muito melhores do que o balanço ou o modelo que eu possa ter. Então a gente acredita que eles estejam fazendo o trabalho que precisa. Agora, tendo uma ajuda, né, que venha do governo, a gente vai perceber que o risco fiscal diminui, a taxa de juro neutra diminui, e aí a taxa de juro do Brasil pode começar a cair antes de todo mundo, e aí sim a bolsa subiria. Tomara que o Brasil não perca essa oportunidade também. Abraços a todos, bons investimentos. Nunca se esqueça que construir leva tempo, e muitas vezes esse período de baixa, esse período que é ruim, esse período que o pessoal não está gostando, quando você compra muitas ações nesse período, é o que vai te aposentar no futuro. Quer conhecer um pouco mais sobre o Dica de hoje? Todas as noites, hoje em dia, de segunda a sexta, a gente tem lives ali, entre 6 e 7 da noite. Não deixe de acompanhar nosso conteúdo ao vivo. Conteúdo de tudo, fechamento de mercado, consultoria de carteira, quarta fixa, que é a da renda fixa, parte de opções, parte de criptomoedas, enfim. Tudo o que você tiver interessado, tem um dia ali específico em que você vai entrar aqui ao vivo e você vai ver um material muito bacana com um de nossos analistas certificados e que são especialistas dentro das suas próprias áreas. Abraço, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.